Bom, o Rossi realmente muito bem, e ontem pegou pênalti, né? Então ele ajudou o Flamengo a vencer o jogo, foi decisivo. O Rossi também com os pés, como você falou, faz parte da estratégia do Flamengo, sair com a bola no chão, atrair o adversário, abrir espaço nas costas das linhas de marcação do adversário, que o adversário adianta para tentar roubar a bola, e o Flamengo saindo da pressão, e tem, além do goleiro, os zagueiros que passam bem, os laterais também, o Pulgar quando joga, jogadores que sabem sair com a bola no chão, e aí saindo da pressão. Ontem até eu vi uma análise do primeiro gol do Flamengo, né, que logo o Palmeiras já pressiona com 4 jogadores, no primeiro toque, acho que no toque do Danilo já 4 ficam para trás, né, e aí vai abrindo espaços, e o Rossi é fundamental para essa saída de bola, e no gol, né, como goleiro mesmo, agarrando, ele está muito bem. Então o Rossi muito bem. O Alexandre é um cara que eu acho que vale um destaque, porque é mais um caso que acontece muito, do jogador precisar jogar aqui para as pessoas verem como ele é bom. Que muitas vezes o cara é convocado para a seleção por bastante tempo, e como o cara jogou pouco aqui, o Alexandre jogou no Santos, mas ele foi reserva do Léo, até na campanha da Libertadores de 2011, o Léo era um jogador que tinha história no Santos, então o Alexandre era a reserva dele. Jogou no Atlético Paranaense também, né, Bruno? Antes do Santos ele jogou no Atlético Paranaense. Então as pessoas, assim, conheciam ele pouco. Quando ele vinha para a seleção, ficava, aqui no Brasil tem um monte melhor. E não tinha. Como aconteceu com o próprio treinador hoje do Flamengo, Felipe Luiz, quando ele era jogador. Também acontecia isso com ele. Ele jogou um pouquinho no Figueirense e foi embora. E aí quando ele era convocado, muitas vezes questionava o Felipe Luiz. E sempre foi um lateral muito bom. Aí quando ele veio jogar no Flamengo, que todo mundo, nossa, esse cara é bom, hein? Sim, sempre foi, como o Alexandre sempre foi. Realmente tem gente que acha que o cara faz uma carreira no Atlético de Madrid, no Chelsea e não joga nada, né? Por sorte. Como o próprio Hulk, que até nem fez uma carreira em times tão grandes, né, lá fora, mas sempre era questionado e vem pra cá e arrebenta com quase 40 anos. O Danilo é outro, é muito bom jogador também, sempre foi. O Danilo jogou no Real Madrid, no Manchester City, na Juventus. Então, o Alexandre, eu acho que é esse caso. E seria o meu lateral esquerdo titular da seleção hoje. Seria o Alexandre, acho que não tem ninguém melhor que ele na posição, e ele já está acostumado a jogar na seleção. É um critério que eu usaria, faltando um ano para a Copa, priorizar quem já está acostumado a jogar na seleção, quem vai chegar, já está à vontade, já jogou várias vezes pela seleção. E você falou também do Arrascaeta, esse é importante porque ele é o cara com maior capacidade de fazer algo diferente ali no ataque do Flamengo. E o Flamengo está usando bem o Arrascaeta para ele não ter problema de lesão, porque ele tem um histórico de lesão grande, lesão muscular, e está dando certo. E ele é o único que tem uma liberdade maior de criação, vamos dizer assim, no time do Flamengo. O Flamengo, ele gosta de sair de trás com bola no chão, mas lá na frente, para mim fica cada vez mais claro que o Felipe gosta de um time mais físico e rápido do que assim um time com jogadores extremamente técnicos, o que não quer dizer que não tenha jogadores técnicos de qualidade, claro que tem, mas o Felipe gosta de jogador que tenha força, que tenha velocidade, que pressione, e o único que meio que tem essa liberdade criativa assim é o Arrascaeta, que é um cara que fica mais solto assim para criar, para não precisar recompor tanto, trabalhar tanto sem a bola como os outros. Segura o Arrascaeta esse ano, hein? Impressionante. Se a gente falava da força física do Arrascaeta, que ele ia e voltava do departamento médico, ele tá inteiro, tá correndo durante os jogos e tá sendo decisivo nesse Flamengo no momento que tá negociando sua renovação. Pode ser também um pouco por causa disso, aquele ânimo para renovar, mostrar o máximo, mas eu acho difícil o Flamengo hoje não renovar com tudo que o Arrascaeta tá jogando, Peter. São muitas coisas aí. Primeiro que realmente é de impressionar a organização defensiva do Flamengo esse ano. O Flamengo tomou só 4 gols nesse Campeonato Brasileiro, sendo 2 lá contra o Cruzeiro, né? Então, ou seja, o Flamengo não foi vazado em 7 jogos. Não me surpreenderia se o Ancelotti convocasse quase a defesa inteira do Flamengo e colocasse esses caras no time titular dele. O Wesley, o Léo Ortiz e o Alexandre, e complementar talvez com o Marquinhos. Eu acho que eu vejo uma boa possibilidade de que isso ocorra. E depois, dependendo da condição física, mais o Gerson à frente. Então a gente está falando de um time muito forte e que tem um jogador realmente desequilibrante, que é o Arrascaeta. E aí eu queria fazer um paralelo entre o que acontece com o Arrascaeta no Flamengo e o Estevão no Palmeiras, alvo aí de críticas muito covardes e do ponto de vista intelectual muito frágeis, muito fracas. É que
O Arrascaeta, além da melhor condição física, está melhor condicionado para essa temporada, ele também ele é hoje um jogador taticamente mais preservado. Então, quando você atribui a ele, quando o técnico do Flamengo atribui a ele de funções mais especiais, de estar mais perto da área de definição, você está fazendo com que esse jogador, do ponto de vista físico, não se desgaste tanto, porque ele não tem que voltar, ele não tem que recompor muito, ele não tem que buscar a bola lá atrás para criar. Ao passo que o Estevão no Palmeiras, ele vira muitas vezes a bola de segurança. O jogo tá ruim, bola no Estevão para o Estevão tentar resolver. E eu fui muito crítico, por exemplo, da quantidade de bolas pelo alto que ele recebia o ano passado e esse ano. Era comum o Palmeiras estar no sufoco, aí algum gênio fala, bom, então agora vamos fazer lançamento longo para o Estevão disputar a bola no alto. Aí é óbvio que ele tem toda a desvantagem, porque ele é muito melhor, obviamente, com bola no chão do que com bola no alto, e aumentava a chance da defesa neutralizar o Estevão. Agora o Palmeiras melhorou muito em relação a isso. O Palmeiras trabalha mais bola no chão, mas o que ainda acontece? Ora, quando o Estevão é um jogador que fica mais confinado pelo lado direito, setor ao qual a gente se acostumou a ver o Estevão jogar, ele se torna muito mais previsível para qualquer marcação. Aí você pega um cara de Copa do Mundo, como o Alexandro, que só jogou em time grande, dos maiores times do mundo, trabalhou com alguns dos melhores técnicos do mundo. É claro que esse cara sabe como fazer para cortar o caminho de um jogador hábil como é o Estevão. E fora isso, nunca é só ele, vai ter a cobertura também. Ora, o que cabe ao Palmeiras fazer? Buscar uma zona do campo onde ele tenha mais espaço de circulação, de movimentação. E é isso que o Palmeiras fez poucas vezes. Eu imaginei que ontem, com a escalação do Mike, o Palmeiras fosse exatamente buscar isso para o Estevão, dar mais área de circulação para ele. No começo do jogo até que funcionou, e depois voltou a ser tudo como era antes. O Estevão caindo sempre para o lado direito e sempre alvo da marcação fixa. Aí, veja, se o Palmeiras tem Paulinho, Maurício, Veiga, tem uma galera, o próprio Luiz, tem uma galera de respeito no banco. Por que então começar com o Mike? Eu entenderia o Mike iniciando, né, se o Estevão fosse ter essa outra função. E quem sabe então, bom, se eu vou ter o Mike, que é um jogador que recompõe mais, jogador, digamos, mais tático por esse lado direito, para ser um facilitador do Estevão. E veja, já vi o Mike jogando bem nessa função, mas com o Rios, que vai fazer exatamente a ultrapassagem e vai ser o jogador de profundidade. Sem o Rios, por que não, então, já que vai ter o Mike, sacar o Facundo e para ter o Paulinho ou o Maurício pelo outro lado? Quando o Palmeiras entra com os dois, eu acho que o Palmeiras facilita a marcação do Flamengo e sobrecarrega o Estevão. E quando o João Martins vai reclamar de arbitragem, então aí eu acho que também falta mais honestidade intelectual. Por que não chamar atenção para o fato de que o Palmeiras jogou 4 semifinais de Libertadores em seu estádio e não ganhou nenhuma? Quando o Palmeiras, por exemplo, em seu estádio não ganha do Botafogo, mas já conseguiu aquela heróica vitória do Rio de Janeiro que deu o título de 23, ou pelo menos abriu o caminho para o título de 23. Então, em 22, por exemplo, o Palmeiras só foi perder invencibilidade fora na última rodada, quando já era campeão, mas tinha perdido 2 jogos em casa. Então, por que não questionar a comissão técnica do Palmeiras por fato de que tem sido muito mais difícil decidir em casa do que decidir fora? E será que isso também não faz com que tenha que se abrir a discussão de uma possível dificuldade que até o próprio jogador do Palmeiras esteja sentindo nesse gramado do Allianz? O Estevão, nesse período que ele jogou no Palmeiras, príncipe profissional, ele jogou muita bola. Acho que tem algumas coisas aí. O Palmeiras, ele passou por uma mudança de elenco. Hoje o Palmeiras tem um elenco muito forte. O Palmeiras, ele, no segundo semestre do ano passado, acho que já em 2023, só que em 2023 o time acabou campeão. Aí adiou um pouco uma mudança de elenco que talvez já tivesse que ter sido feita lá atrás, em 23, mas é difícil você mexer num elenco que acabou de ser campeão brasileiro.
E então o Palmeiras em 24, ele esteve um pouco abaixo na parte coletiva. E um pouco abaixo quer dizer ser vice-campeão brasileiro, ser campeão paulista. Não é que foi uma tragédia, mas ele esteve um pouco abaixo. E esse ano ele retomou. E nesse período, o Estevão meio que era o cara que levava as coisas sozinho ali, carregava o time nas costas algumas vezes. E agora tem um conjunto melhor. Agora o Palmeiras volta a ter um conjunto melhor do que tinha ano passado. Então, assim, acho que ele foi um pouco vítima de uma transição de elenco. Acho que ele foi um pouco vítima disso e muitas vezes ele individualmente teve que decidir algumas coisas, não só ele. O Palmeiras, o ano passado, foi mal nos grandes jogos. O Palmeiras perdeu a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro, nos grandes jogos, nos grandes confrontos. E esse ano, apesar de ter perdido um grande confronto ontem, ele já ganhou grandes confrontos, já ganhou do Inter em Porto Alegre, do Fortaleza em Fortaleza, do Bragantino em Bragança, ganhou o Clássico do São Paulo, ganhou o Clássico do Corinthians. Então, eu acho que o Estevão foi um pouco vítima de uma transição de elenco. Ele joga muita bola, ele é fora de série, é um jogador que tem tudo para ter uma carreira brilhante. Mas vamos ver agora uma declaração do Felipe Luiz, onde ele fala do trabalho dele, da empolgação com uma vitória desse tamanho dentro do Allianz Parque, e ele ainda diz, o Abel pode trabalhar tanto quanto eu, mas trabalhar mais eu duvido. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz depois do jogo de ontem. Vitória contra um time desse nível dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar. Temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, o resultado não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. É isso, né? É uma vitória que dá ainda mais moral para o Felipe Luiz. Tem um jogo importantíssimo contra o Deportivo Táchira, onde provavelmente vai ter o desfalque do Gerson, tá? Que isso aí é a notícia que saiu hoje, que o Gerson teve uma leve inflamação no joelho. E talvez o Gerson fique fora, tá? Do jogo contra o Deportivo Táchira. Ou seja, olha o meio-campo do Flamengo para talvez o jogo mais importante da temporada, que vai definir a vaga na Libertadores. Flamengo não tem De La Cruz, Flamengo não tem Pulgar, Flamengo não tem Alan e Flamengo não tem Gerson. Olha o que... E Flamengo pode não ter o Gerson. Não, eu ia passar exatamente isso que você citou agora do Gerson, né? Porque ontem lá, depois da entrevista coletiva, o pessoal da comunicação do Flamengo passou pra gente que eles avaliavam que não era algo grave e o exame de imagem ainda seria feito, mas era mais ali a pancada, né? O impacto, melhor dizendo. E aí saiu a informação, que eu peguei a nota aqui no mesmo momento que você estava falando, de ser só uma leve inflamação no joelho, ele deve só perder o jogo contra o Táchira, mas não é nada mais sério, né? Que a gente tem visto alguns jogadores com lesões sérias nesse gramado do Palmeiras, né? O Lucas, por exemplo, tá fora até agora, né? Machucou o joelho lá no jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e tá fora até então. Então o do Gerson, para tranquilizar a torcida, não é nada muito grave, né? Né? E a sorte do Flamengo também é que são tantos desfalques assim contra o Táchira, né? Que é a baba do grupo, já tá eliminado da Libertadores, mas mesmo assim dá um pouquinho mais de dramaticidade aí para Libertadores do Flamengo. Porque o Flamengo já está praticamente classificado, só que no último jogo, olha a quantidade de desfalque, o Flamengo não vai ter nenhum dos seus volantes, só o Everton Araújo. É o único volante, né, de essência que o Flamengo vai ter.
Falei, a não ser que volte alguém, que eu duvido. O De La Cruz vai estar fora, Alan e Pulgar eu acho que provavelmente fora, e agora o Gerson provavelmente fora.